Direto dos estúdios Arte Som, para Minas Gerais, para o Brasil e para todo mundo, como sempre, juntinhos aqui mais uma vez, comigo, Renato Seven. E esse é o seu canal predileto, pode falar, é o canal Em Prol do Reino. Hoje, papo com artista, e hoje nós vamos aprender mesmo algo sensacional. Eu até acredito que quem trabalhe com algo parecido também é um verdadeiro artista, não? Sem nenhuma dúvida, e vai nos ensinar muito nesta noite especial de terça-feira. Pois bem, mas antes eu já queria, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir a você que você já esteja se inscrevendo no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Deixar aquela curtida também é muito bacana, hein? E compartilhe com todas as pessoas que você conhece, que talvez esteja precisando de uma dica financeira. Pois bem, hoje estamos recebendo aqui o especialista financeiro Rodrigo Schumacher. Uma ótima noite para você. Seja muito bem-vindo. Prazer é meu, será um prazer estar compartilhando esse conteúdo de grande valor aí para cada um de vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Espero que possamos aí ajudar milhares de famílias a cuidar do dinheiro do jeito certo. Oh, sensacional! E falar em dinheiro, bom, quero conhecer um pouquinho o senhor, hein? Quero conhecer um pouquinho a sua história. Fale-nos um pouco aí da sua formação, querido especialista. Vamos lá, o que aconteceu com o Rodrigo? Eu trabalhei durante 17 anos no mercado financeiro. Eu comecei no HSBC e foi em 2001, o primeiro trabalho, e dedicando a carreira bancária, crescimentos, cargo de gestão. E durante 15 anos eu trabalhei no HSBC, um banco que eu tive muitas oportunidades, sou muito grato, mas eu cheguei a um momento da minha carreira bancária que eu não estava feliz em fazer o que eu fazia. Tive a possibilidade de mudar de banco. Fui para o Itaú. Fiquei só 4 meses, mudei de novo para o Santander. Uau! E aí, em 2017, no dia 11 de abril, eu perdi meu emprego. E aí, na hora que eu perdi meu emprego, eu falei, o que eu vou fazer? Eu já tinha testado 3 instituições, grato pelas 3, mas eu fazia aquilo simplesmente para trabalhar. E aí, depois de perder meu emprego, eu comecei a empreender na área da educação financeira. Que eu falei, poxa, tem tanta gente precisando se desenvolver, tanto na área financeira quanto emocional. Então, tem 5 anos que eu dedico integralmente meu tempo em transformação de vidas financeiras. Então, tenho conseguido ajudar aí milhares de pessoas, já são mais de 10 mil pessoas desenvolvidas em 5 anos e tem esse propósito aí de colocar as pessoas em lugares que elas não chegariam sem o apoio de alguém que nessa área tão importante. Sensacional. Rodrigo Schumacher, e nos dias atuais que nós estamos vivendo, né, crise econômica, né, tantas coisas, né, que, querendo ou não, acaba afetando de forma direta as finanças das pessoas, né? A gente vê aí rumores de guerras, tudo isso aí impacta no bolso, inflação, né? Realmente as pessoas precisam mesmo, neste momento, de ter mesmo uma orientação financeira diante de tanta situação difícil que as pessoas estão vivendo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma senhora que ela tem 5 filhos, ela é mãe solteira e ganha um salário mínimo. Né? E ela, com toda certeza, é a dona Maria Odete. Maria Odete, um abraço para você. Certamente está nos assistindo para pegar dicas hoje com você, hein? Que legal. Eu falo que, olha para você ver o que você falou, crises, momentos de adversidade, uma situação de uma família que tem uma renda baixa para a quantidade de pessoas que tem que se manter com essa renda. Então tudo isso acontece, mas o problema financeiro ele é muito maior do que crise, muito maior do que até, muitas vezes, a questão da escassez do dinheiro. O problema financeiro está muito voltado para a questão de não saber gerenciar o próprio dinheiro. Vou te dar um exemplo. Olha isso. Se a Maria Odete, com um salário, ela consegue fazer uma gestão razoável, se ela conquistar mais dinheiro, ela vai conseguir fazer uma gestão um pouco melhor. O problema maior é o seguinte, a maioria das pessoas, contanto que conquista de dinheiro, não sabem fazer a gestão. Então, se você coloca dinheiro na mão de alguém que não sabe cuidar do dinheiro que tem, então, independente da quantidade que conquiste, se ela não sabe gerenciar aquela quantidade, colocando mais, ela vai ter mais problemas financeiros. Se ela sabe gerenciar, ela vai ter melhores resultados financeiros. E as pessoas muitas vezes não entendem isso. As pessoas acham, quando a crise passar, quando eu arrumar um belo emprego, quando a minha empresa faturar muito mais, os meus resultados vão mudar. E, normalmente, quando as pessoas elas têm mais acesso a algo que ela não sabe cuidar, os resultados vão piorar. Essa que é a grande questão. Então, a crise é algo que, lógico, que dificultou, os preços aumentaram, a inflação está aí, infelizmente, voltando, assolando aí a vida do brasileiro, mas a gente tem que entender o seguinte, isso não pode ser desculpa para a falta de educação financeira, porque é algo que já vem aí lá dos nossos antepassados, lá do descobrimento do nosso país, então já é algo cultural, vem passando de pai para filho o fato de não saber cuidar do dinheiro.
Pois bem, em cima disso tudo que você está falando, o produtor também está ali ligadinho ali também na nossa programação. Produtor, tenho certeza que você tem algo aí também para dizer aqui para o nosso Rodrigo Schumacher, não? Uai, achei que você tinha esquecido de mim hoje, Renato. Uai, você não me chamou. Eu fiquei tão emocionado de estar perto do Rodrigo Schumacher. Eu acho que... gente, eu vou falar com vocês. O Renato tá tão afim de aprender com essa live de hoje que ele até esqueceu de mim, viu? E eu ia falar justamente isso que o Rodrigo acabou terminando ali a frase. Eu já tava com isso na mente aqui também, coincidiu. Que é sobre a gente não aprender isso na nossa infância. Como que, né... As coisas... Eu acho que isso deveria ser ensinado na escola, essa educação financeira. Você concorda, Rodrigo? Deveria realmente ser ensinado, porque eu não aprendi nada na escola, não sei se o Renato aprendeu, mas eu não me lembro. Eu me lembro de aprender a fazer soma, divisão, mas não com o meu dinheiro. Não que, gente, quando vocês tiverem o seu dinheiro lá, quando vocês forem adultos, você vai precisar de fazer isso e isso. Eu não me lembro de ter aprendido nada financeiro na escola, só contas mesmo. Legal essa observação, mas eu pergunto para cada um de vocês então aqui sobre isso. Vocês aprenderam sobre tabela periódica, não aprenderam na escola? Sim. Então qual que é o símbolo de prata? Alguém sabe me dizer? O símbolo de Vixe, apertou, hein? Então olha pra você ver, adianta só ter aula de educação financeira se não existe a constância? Por que eu tô falando isso, tá, gente? Sensacional. Não me levem a mal, mas a desculpa do brasileiro tá pronta, eu não aprendi isso na escola. Mas o americano também não aprende educação financeira na escola, não. Mas ele lê livros sobre finanças. Eu pergunto pra você que tá me vendo aqui agora, pra vocês que estão assistindo, quantos livros sobre finanças que você já leu até hoje, desse assunto tão importante? Quantos cursos você já fez? Digo mais, quantos educadores financeiros que você segue aí no Instagram? Você acompanha o Rodrigo Schumacher Finanças? Você segue a Natália Arcuri, o Thiago Nigro? Ou você prefere nada contra, tá? Seguir o Luva de Pedreiro? Uau! Então é esse tipo de reflexão que a gente tem que ter para a vida. Será que eu estou disposto a buscar conhecimento? Porque não aprender na escola, ok, eu acho que ajudaria e tem que ter na escola. Mas na escola também tinha que ter assuntos sobre liderança, sobre relacionamento interpessoal, muitas outras coisas que normalmente a gente não aprende. Só que a gente tem que buscar esse conhecimento fora e não dar desculpa que na escola a gente não teve. Não teve, ok, o que eu posso fazer de diferente? E outra coisa, aprendo na escola uma coisa totalmente diferente do que meu pai fala em casa. Será que eu vou colocar em prática? Então, muitas vezes, até o que for falado na escola talvez não vai ser nem colocado em prática, porque na hora que chegar em casa o pai vai virar pro final, não mexe com isso não, meu filho. Guardar dinheiro, tem que primeiro pagar as contas. E aí a gente tem que fazer esse tipo de reflexão. Então, cabe como reflexão, não aprendeu, mas está buscando se desenvolver nesse assunto tão importante ou não? Então... Ô Renato, isso aí vai muito com o que a gente já falou muito aqui no canal. As pessoas às vezes não ora, né? Não lê Bíblia e depois fica criticando ainda, falando, né? E vai bem em cima do que o Schumacher tá falando. É verdade. Pô, você tem as oportunidades de aprender, mas você busca aprender? Você tá buscando esse aprendizado? Né? Se não tá, alguma coisa já tá errada. Então, dar desculpa realmente é mais fácil, né? Do que buscar o aprendizado. E há tempos atrás, né, produtor, você falando, há tempos atrás, até era muito mais difícil para você adquirir um conhecimento, principalmente nessa área. Hoje está tudo nas nossas mãos, como por exemplo, né, você disse até o nome de alguns, eles são o quê? São técnicos em finanças? São educadores financeiros também, Educadores pessoas que têm que também. transformar vidas financeiras. Por exemplo, a maior youtuber financeiro do mundo é brasileira, que é o Olha canal Me Poupe, por isso. exemplo. Ela é a maior referência quando se fala sobre educação financeira. Por Já é exemplo, uma boa dica pro pessoal, olha aí, ó. Canal Me Poupe. canal muito Me Poupe. legal, eu Mas sigo antes do ela há Me Poupe, muitos tem que ser anos o já. Rodrigo Schumacher Finanças. Coloca aí isso aí. Rodrigo Finanças e procura o Schumacher antes. Hein? Sensacional. Ó. E nada de Rubinho, viu? Pra isso tem que ser rápido, tem que ser Schumacher. Né? Nada contra o Rubinho, brincadeira. Mas, olha só, segundo aqui a agência, a Rádio Agência Nacional, cerca de 78% dos brasileiros estão, de alguma forma, endividados. O que leva isso a acontecer? Seria também a raiz disso tudo a educação financeira? Isso é questão totalmente cultural. A gente fala que, lógico, que o fato de a gente estar numa pandemia, guerras, uma situação de uma inflação, infelizmente, chegando a um ponto aí que a gente não via há vários anos, isso, lógico, que aumenta os índices, mas esses índices nunca foram inferiores a 60%. Olha então, isso. o que acontece? É totalmente cultural. Isso vem lá da nossa descoberta. O português veio para o Brasil, exploração, e aí deixaram as raízes, as bases de quê? Buscar ganhar dinheiro. E aí o que o brasileiro faz? Ele tem a cultura de ganhar dinheiro para pagar a conta. E a vida toda fazendo isso. Ele não tem a cultura de, por exemplo, uma parte do que conquista, antes de começar a gastar, guardar para momentos de adversidade.
Por exemplo, num momento desse com pandemia, uma empresa que não tinha um capital de giro fechou, quebrou. Por quê? Porque provavelmente a empresa teve uma redução drástica no faturamento. Imagina aquele pai de família que perdeu o emprego e não tinha reserva nenhuma. Teve que tirar os filhos da escola, teve que fazer mudanças drásticas. Por quê? Porque não tinha reserva. Então isso é cultural. O brasileiro não guarda quase nada. Menos de 10% da população brasileira tem o hábito de investir em alguma coisa. Então é totalmente cultural. No Brasil as pessoas acham que vão se aposentar. E aí quem está nos vendo aqui agora talvez não conheça ninguém que se aposentou com um bom padrão de vida. Verdade. E olha, você vê, a pessoa fica achando que vai fazer algo que ela nem conhece quem fez esse algo. Então é muito cultural, infelizmente é algo que o brasileiro ainda não acordou, a grande maioria, para a importância do cuidado das finanças pessoais. Rodrigo Schumacher, você está falando uma coisa, eu estou lembrando aqui, me veio à memória agora. Eu devia ter mais ou menos aí uns de 13 para 14 anos. Eu me lembro, né, meu tio virou para mim, bateu a mão no meu ombro e falou assim, Renato, olha, já começa a pensar em pagar o seu INSS, porque você precisa estar seguro e tudo, para você ter também uma boa aposentadoria. E começou a fazer alguns cálculos para mim. Olha para você ver, eu era um adolescente, mas a explicação que ele já me dava é o seguinte, ó, eu já estou preparando para aposentar, você precisa começar a preparar para aposentar também. Olha como que realmente o que você está falando tem tudo a ver. Tá, mas aí eu te pergunto o seguinte, ele aposentou bem? Não. E olha, você vê, ele te falou sobre algo que com ele não deu certo. Não deu certo. E ele te deu como uma solução de futuro. Uma solução de algo que alguém, por exemplo, se a gente for perguntar aqui, e aí, quem de vocês sabe qual que é o teto do INSS? Quase ninguém sabe. E aí você pode estar falando assim, mas eu vou me aposentar. Na hora que você se aposentar, se isso vier a acontecer, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir pagar com a aposentadoria nem seu plano de saúde. E talvez você não está guardando nada. E no livro dos livros sobre finanças que fala muito sobre isso, hein? Nós temos que o quê? Guardar algo. E lá fala em Provérbios 21, 20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque ele gasta tudo que ele ganha. Olha e aí isso. eu pergunto para você está planejando? Sabe o que significa INSS, Renato? Não, você acredita? Significa isto não será seu. Sabe o outro significado, Renato? Qual que é o outro? Isto não será suficiente, como foi com seu tio. Uau! E aí, sabe o que isso. acontece? A maioria das pessoas que estão nos vendo aqui agora precisa tanto de desenvolvimento financeiro, mas nunca leu um livro sobre finanças, nunca fez um curso sobre finanças. Olha isso. E aí não está guardando nada para a liberdade financeira. Sabe o que vai acontecer com a maioria das pessoas se elas não acordarem para isso? Elas vão ter que pedir para o filho, filho, me ajuda para pagar meu plano de saúde? Meu Deus. Vai ter que virar para o Já governo. acontece com muita gente, hein, doutor? Rodrigo, nós já temos também um outro agravante, que além de não aposentar bem, a gente também agora temos a de não conseguir aposentar, que já é uma realidade. Eu tô com meu pai aí que já tem 2 anos que já era para ter liberado, já tá com tudo lá, já pagou toda aquela quantidade de meses, né, aqueles cálculos que eles fazem, ele já pagou tudo, ele não paga mais o INSS porque já fechou e simplesmente não sai a aposentadoria dele, já tem 2 anos. Eu já não conto com a aposentadoria e minha filha, então, que eu já falo com ela já sabe que tanto eu quanto ela, possivelmente nós não iremos nem ver a aposentadoria, mesmo se a gente pagar INSS e tudo mais, ainda corremos esse risco de nem aposentar. Então, além de aposentar mal, quem aposentar, ainda existe a possibilidade de não aposentar de agora para frente, né? Sim, isso vai ser cada vez mais comum. Na verdade, a gente passou por uma geração passada aí que a maioria aposentou, né? Mas aposentou com algo que não foi suficiente nem para o básico. E aí as pessoas têm essa ilusão de que achar, vai mudar, vai piorar, não tem dúvida nenhuma disso. A idade vai ser cada vez maior, o valor vai ser cada vez menor. Quem aposentou, por exemplo, na década de 80, se ela tiver até hoje recebendo algum valor, a relação da aposentadoria que ela recebia com o salário mínimo é cada vez mais próxima. No futuro, o teto do INSS vai ser um salário mínimo. Isso aí não tem nenhuma dúvida disso, porque essa conta não fecha. Então, se você não fizer essa liberdade financeira, não conte com o governo, não, porque você não vai ter suporte dele. Então, vamos fazer o seguinte, Rodrigo Schumacher. Vamos começar, então, como diria o meu amigo nobre apresentador Gilberto. Começando do começo. O que seria mesmo, então, a educação financeira? Então, olha lá, começando do começo. Educação financeira é questão técnica. Quando eu falo de educação financeira, o que significa educação financeira? É você chegar num ponto que, tecnicamente, você sabe tomar decisões com relação ao seu dinheiro. O que é ter uma educação financeira? Você, por exemplo, gastar menos do que você ganha. Você é uma pessoa que, tecnicamente, fala assim, eu gasto menos do que eu ganho. Agora, muito mais importante do que a educação financeira é a inteligência financeira. Porque a educação financeira é basicamente o conhecimento.
É o básico ali. É o básico. É o saber poupar alguma coisinha, colocar algo ali. Agora, a inteligência financeira é você fazer o quê? O seu dinheiro trabalhar para você. Porque tem um outro agravante. Aquela pessoa que for dormir agora e for dormir daqui a pouquinho e não tiver caindo dinheiro na conta dela, ela tem grande chance de ter que trabalhar até morrer. Então a gente tem que entender o seguinte, a educação financeira ela tem que dizer para você o seguinte, poxa, eu tenho que buscar esse conhecimento, mas a inteligência financeira é fazer o quê? Transformar esse conhecimento em sabedoria, é saber o quê? Naturalmente é fazer algo de uma forma muito mais tranquila, saber fazer a gestão do dinheiro de uma forma tranquila, saber o seguinte, poxa, eu preciso de reservar algo para o futuro, mas o dinheiro, gente, é para gastar, essa é a grande questão. Então a pessoa tem que entender, tem que gastar. Agora a educação financeira ela tem que ser o quê? Acessada. A inteligência financeira tem que ser acessada. E aí está o dever para cada um, buscar conhecimento nesse assunto. Porque, por exemplo, Renato, quando você está com um problema de saúde, o que você faz? Você busca um médico, né? Médico, sim. Quando seu carro está com problema, você busca um Mecânico. Por que a maioria dos brasileiros, 78% da população brasileira, está passando por problema financeiro, por exemplo, está endividado nesse momento e a grande minoria busca conhecimento, um livro sobre finanças, um educador financeiro? Está vendo? É incoerente essa questão. Então é aí que a gente tem que entrar nesse processo de entender. Esse assunto é importante. Vou buscar ajuda ou vou tentar do meu jeito, achando que vai dar certo? Sensacional, hein? Pois bem, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Você usou um ponto muito importante. Se está com algum problema, a gente sempre procura um profissional da área. Mas a questão finanças, não. Poxa vida, eu vou tentar aqui, vamos ver. E aí a gente cai naquela. Não fechou a conta, eu gastei mais que podia e tal, eu vou para o famoso empréstimo. Acaba sendo quase um suicídio financeiro, não? Sim, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você conheça alguém que esteja passando por uma série de problemas financeiros na vida dela. Você fala assim, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou dar o dinheiro para resolver o problema financeiro dela. Você não resolveu. Você estancou talvez o problema, colocou talvez um curativo, mas você não resolveu a causa do problema. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Daqui a pouco ela vai estar com muito mais problema financeiro do que estava. Isso aí é o exemplo dos grandes ganhadores aí de loterias no nosso país, de reality shows da vida, jogadores de futebol. Então, anos depois, estão com muito mais problemas. É mais ou menos o seguinte, você entrega algo para a pessoa que ela não sabe cuidar. E o que vai acontecer? O problema vai ser muito maior. Então, as pessoas têm que entender essa ideia de buscar a educação financeira junto com ela a inteligência financeira para você ser naturalmente alguém que tenha bons resultados financeiros, né? E Rodrigo, e tem muitos casos dessas pessoas que ficaram ricas da noite para o dia e depois ficaram pobres de novo e adoeceram mentalmente porque não conseguem realmente lidar com essa possibilidade de ter ficado rico e de repente voltar. Perdido tudo, né, produtor? Às vezes é que nem ele falou, e fica mais pobre do que era antes, porque aí aprendeu um padrão de vida que ele não estava acostumado, e aí quer manter aquilo mesmo não tendo dinheiro, né? Sim, e as pessoas têm que entender que o dinheiro, gente, ele é importante. Ele não é a coisa mais importante do mundo, não. A gente não deve amar o dinheiro. Ter aquela questão, é tudo meu, não. Você veio ao mundo para contribuir, para ajudar. Mas para você ajudar, você tem que ser uma pessoa próspera. E trazer essa visão, poxa, eu preciso. E entender que, olha, mais de 80% das pessoas que ficam ricos da noite pro dia, como você está falando, perdem tudo em pouco mais de 10 anos. Então a gente tem que entender isso, ter essa reflexão para a vida. E entender que, eu tenho que aprender a cuidar da quantidade que eu tenho para que eu possa me candidatar a conquistar mais dinheiro também, né? Você falando em candidatar, eu tenho alguns amigos que tinham uma vida muito comum, simples, ganhavam um salário mínimo. E após se candidatar, vencer as eleições, passaram a receber cerca de 10 vezes o que ganhava. E realmente hoje alguns deles estão mais endividados do que antes. Então quer dizer que não foi aumentar a sua quantia de poder de gasto que o fez resolver o problema. Né? A falta de educação nessa situação acabou implicando a eles uma situação até mais difícil, porque tem 4 anos, agora 2 anos e meio mais ou menos de mandato. Se eles saírem do mandato com as dívidas que eles adquiriram e voltarem ao patamar de antes, eles estarão bem encrencados. Aí que tá, qual que é a sua dica para nós aprendermos então a gerir os nossos gastos? Então, é muito comum isso acontecer, porque as pessoas entendem que o dinheiro resolve o problema, né? Então, dicas, padrões. Primeiro, desconstruir certezas. Como é que é a nossa vida? A nossa vida a gente constrói um monte de certezas sobre dinheiro. A gente entende o seguinte, por exemplo, quem casa quer casa. E quem disse que quem casa quer casa?
grande parte dos casamentos acabam por causa de dinheiro, decisões erradas, entra no Minha Casa Minha Dívida e fica aí durante 40 anos pagando o financiamento de um imóvel que não é o dos sonhos. Olha isso. Outra questão, a pessoa tem a certeza que primeiro ela tem que pagar as contas. E aí, depois que pagou as contas, se sobrar alguma coisa, ela investe. Como é que ela vai investir se ela não sabe nem investir? Então ela vai gastar tudo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, deixa eu tirar essa certeza que eu aprendi durante a vida, que a televisão me ensinou, que a minha família me ensinou, que seu tio te ensinou. Fala assim, poxa, ele não teve resultado com isso. Por que eu vou aprender com alguém que não tem resultado sobre esse assunto? E buscar conhecimento, desenvolvimento. Poxa, eu não consigo entender como é que uma pessoa que, por exemplo, durante a vida toda não leu um livro sobre esse assunto financeiro. Não dá para ter. Eu não estou dizendo que não, se você não lê livro, você não vai ser educado financeiramente. Mas, poxa, você tem que ter acesso a informações novas. Então, a base disso é desconstrução. Desconstrua aquilo que você é. Se você não está satisfeito com os seus resultados, quebre, desconstrua, mude as conexões. E aí eu trabalho muito com a metodologia do seguinte, primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ela aceitar ajuda. Porque se alguém está aqui nos vendo, ela não quer ser ajudada financeiramente, eu não consigo ajudá-la. Eu posso dar um curso de presente para ela, eu posso comprar um livro para ela, mas eu não consigo ler para ela. Eu falo que se você buscar ajuda com alguém que é competente para te ajudar e você acreditar no processo e não querer ser seu próprio médico, aceitar a prescrição do educador financeiro, o educador financeiro vai falar com você o seguinte aqui, aquele carro que você tem para andar no final de semana, vende ele, você não está tendo condições de ter ele agora. Ah, não, mas eu preciso dele. Eu falei assim, mas os resultados estão mostrando que você não está tendo. Vende ele e aprende a fazer algo diferente para você cuidar do seu dinheiro de forma diferente, para daqui a pouquinho você poder ter um carro muito melhor do que você tem hoje. Só que muitas vezes eu tenho que desconstruir coisas que eu estou muito certo, que está certo, né? Então tá aí uma dica, é algo que tem que acontecer, a desconstrução. Então o início é esse, é a desconstrução e aceitar ajuda para mudar padrões. Ô, Rodrigo, tem muito em cima disso aí que você falou, o eu preciso versus o eu quero, né? Porque o eu preciso, às vezes a pessoa acha que precisa, mas na verdade ela só quer, igual você deu o exemplo do carro. Pô, quem não quer um carro 0 km? Quem não quer ir lá na agência e tirar um 0? Mas eu preciso disso realmente? Às vezes eu só quero ir trabalhar e eu não tenho condição, de repente um carro que eu tenho dinheiro para comprar à vista, talvez seja mais viável do que eu endividar, né? Um carro, todo mundo sabe que você paga ele financiado, na verdade você está... todo ano ele desvaloriza, então cada vez ele vale menos e você está pagando cada vez mais, então às vezes é um caso realmente a se pensar, né, Rodrigo? Sim, o acesso hoje é diferente, como o Renato comentou muito bem no início, né, gente? Hoje em dia a gente tem diversas opções aí para buscar conhecimento desse assunto. Antigamente a gente não tinha a internet à nossa disposição, a gente tinha mal um programa da televisão que nem falava sobre esse assunto, um jornal, né? Hoje o acesso está aí, você clicou, você busca informação, você abre uma conta agora se você quiser. Você se transforma em investidor agora, a partir de R$1, independente do momento financeiro que você esteja. Então o acesso está muito mais fácil. E como foi comentado agora sobre essa questão, poxa, será que eu estou condicionando o meu consumo a ser feito do jeito certo? Então, poxa, eu tenho que entender, será que eu preciso mesmo de comprar isso? Talvez você está querendo um carro que você não precisa dele, mas você está querendo, não, eu preciso, eu mereço. Você pode estar falando, eu mereço. Mas será que você precisa agora? Não é que você não deva comprar, você deve comprar, mas do jeito certo. Planejando do jeito certo. Não é enriquecendo os bancos e empobrecendo você. Então, fazendo a gestão do jeito certo é muito importante. Então, você precisa? Você pode comprar esse carro agora? Ou você está querendo comprar porque seu vizinho comprou? Porque um parente comprou? Então, tem essa reflexão. Porque se você comprar coisas que você não precisa, sinto te dizer, em breve você vai ter que vender aquilo que você precisa, como diz o Tim Hevecker. Então, a gente tem que aceitar padrões diferentes para mudar em resultados financeiros. Sensacional. Produtor, quer falar, produtor? Quero sim, ô Renato. Ele falou que dá para investir a partir de R$1. R$1? Quem não tem R$1, então, falar assim... Aí volta de novo aquela ideia da desculpa, né, Rodrigo? Ah, não, eu não tenho dinheiro para investir. Mas ele acabou de falar que pode investir a partir de R$1? Aí você pessimista de plantão vão falar o quê? Ah, mas R$1 não rende nada. Aí eu digo para você, todo milionário começou com R$1. Bora dar o primeiro passo? E aí você consegue fazer investimento aonde de R$1 com uma boa rentabilidade? Num banco digital. Você tem conta em banco digital? O banco digital é o seu principal parceiro bancário. Eu trabalhei 17 anos em bancos tradicionais. Tem 5 anos que eu desenvolvo pessoas na área financeira. Eu não consigo entender como alguém no nosso país, em pleno século XXI, não tem conta em banco digital e não tem a segurança de movimentar, não busca conhecimento nesse assunto. Porque, poxa, você começar a investir com R$1 para você transformar isso em viagens, em carro, em casa, é uma questão de escolha, hein?
Sensacional, hein? Pois bem, você tocou num assunto muito interessante. Por incrível que pareça, essa semana eu estava conversando com meu futuro concunhado e ele estava levantando algumas situações. Ele está procurando comprar uma casa parcelada e tal. Vamos lá. Todo mundo, quando cresce, é o seguinte, você tem que ter a sua casa. Você tem que ter a sua casa própria, você tem que dar um jeito, que é, né, o famoso que é em casa que é casa. Mas se eu tenho uma grana na mão, e se eu posso investir esse dinheiro, seria mesmo negócio, vou comprar a casa, eu poderia trabalhar melhor com esse dinheiro e continuar no tal do aluguel? Isso aí é uma grande mudança de padrões, né? Eu falo o seguinte, no passado, imóvel era um mega investimento. Lá na década de 80, nossa, tá doido, você que eu trocava uma linha telefônica por 3 lotes. Eu peguei o finalzinho dessa época, mas eu digo para você o seguinte, imóvel hoje é um sonho e você merece ter esse sonho sim, mas não do seu jeito, do jeito certo. Se você for entender que imóvel é investimento, eu já te digo o seguinte, você está cometendo um grande erro. Imóvel, quando você fala de imóvel para você morar, para você ter ali a sua casa própria, você vai rasgar muito dinheiro se você comprar um imóvel. Não estou dizendo que você não deva comprar. O problema é a forma que você compra. Você pode planejar o seu imóvel dos sonhos. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que fugir do Minha Casa Minha Dívida. Você tem que planejar. Você tem que rezar a casa dos sonhos. Mas se você quiser seguir o padrão aí, não, eu prefiro pagar o que é meu do que pagar aluguel. É porque você não tem informação, conhecimento sobre esse assunto. Só para a gente deixar bem mais claro. Hoje você investe facilmente em uma renda fixa, algo que rende aí em torno de 1,3 ao mês. Olha isso. E aí eu estou dizendo o seguinte, então só como referência, tá? Se você tem um imóvel de R$200 mil, isso vai te render por mês R$2.600. Qual imóvel de R$200 mil que tem um aluguel de mais de R$800? Então só para a gente ter como reflexão. Então trazer isso para o seu dia a dia. Então começar a buscar conhecimento. Porque aquilo que muitas vezes a gente não sabe, a gente não faz. Então quando a pessoa fala assim, casa, imóvel é investimento, é para imobiliária. É para quem compra a casa e vende ela rápido, como uma oportunidade. Agora, quanto mais tempo passa, maior é o prejuízo de alguém que entra num financiamento imobiliário, que compra um imóvel sem estar fazendo aquela compra de forma planejada. Então, tem que tomar todas essas decisões, que o mundo está mudando. FGTS, R$25 mil e você paga parcelinhas tranquilas que cabem no seu bolso 30 a 35 anos. Então, não seria uma boa, porque vai pagar 3 casas, não é isso? Sim, mas eu digo o seguinte, o FGTS é pior ainda. As pessoas não têm conhecimento sobre isso, mas o fundo de garantia ele rende 3% ao ano. A inflação é 12%. Então, muitas vezes a gente fala assim, vou tirar meu fundo de garantia para abater lá meu financiamento. Eu falo assim, com toda sinceridade. Eu digo com toda sinceridade, você tem boa possibilidade de ter que fazer isso sim, mas você está fazendo algo também que não vai ser a solução de todos os seus problemas. Você vai estar tirando de um lugar que rende quase nada ou desvaloriza seu dinheiro para colocar em outro também que vai render quase nada. As pessoas têm aquela falsa ilusão. Comprei um imóvel por R$100 mil, passou 20 anos, vendi por 500. Lucrei 400 mil. Que lucrou o quê? Isso tomou foi muito prejuízo, porque os R$100 mil há 20 anos atrás valia muito mais do que os 500 mil hoje. Então é ter esse tipo de reflexão, ter esse entendimento. Porque se a pessoa tivesse colocado, por exemplo, os R$20 mil a 1,5 ao mês, tinha passado de R$1 milhão, só o próprio dinheiro. Que loucura, olha isso. Olha é isso, muito produtor. doido, né, Renato? Isso que ele falou é muito legal, porque as pessoas têm essa ilusão mesmo. Eu comprei por 100 mil e vendi por 500, ganhei 400. Só que é que nem ele falou, há 20 anos atrás, 100 mil, você comprava muita coisa. E hoje, com os 500, hoje, sendo bem sincero, se você comprar 2 casas, é muito, não compra mais. E às vezes, de repente, há 20 anos atrás, 100 mil, você comprava 10 casas de 10 mil. Esse entendimento. Né? É muito sensacional, hein? Ô, Renato, eu tenho uma pergunta pra ele aqui, bem voltado pra nós aqui do canal, né? Opa! Pessoal que dá o dízimo, né? Tira lá 10% do valor, pessoal evangélico, como o canal evangélico, tem muita gente que nos assiste que faz certinho, tira o dízimo lá certinho, sobra os 90%. Eu já aprendi, e não sei se eu aprendi certo ou errado, então nós vamos tirar a dúvida ao vivo. Os outros 90% que sobra, o ideal é a gente dividir em porcentagens também, tipo, 10% é para me gastar à vontade, tantos por cento é para os custos da casa. Ou eu posso pegar esse 90% e gastar conforme o que for necessário. Qual que é a dica, Rodrigo? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, como se faz com o dízimo
da doação, que é essencial, porque isso vai te mostrar o quê? Se você é uma pessoa que doa, é porque você conquista. Como é que a pessoa que não conquista vai doar? Então olha para você está falando, Nossa, poxa, eu muito chique isso aí. conquisto, eu dou. E olha para você ver, se você conquista 10 mil, você vai doar pelo menos 1.000, né? Se você conquistar 100 mil, você vai doar pelo menos 10 mil. Se você conquistar 1 milhão, pelo menos 100 mil. Olha para você ver como é que você vai se julgar cada vez mais merecedor de conquistar, porque você é uma pessoa que abunda cada vez mais. Você tem que fazer exatamente isso com todas as outras áreas da sua vida. Por exemplo, você tem que definir da sua conquista de dinheiro por mês, quanto que você vai gastar com o supermercado, quanto que você vai gastar com a sua liberdade financeira, para você não depender da esmola do INSS, quanto que você vai gastar com a manutenção da sua casa, quanto que você vai gastar com os estudos dos seus filhos. Então você tem que definir orçamentos. E duas coisas são muito importantes. Liberdade financeira, a sugestão que eu dou, pelo menos 10%. Por exemplo, se a gente tem aqui alguém que tenha 20 anos de idade e a pessoa começa a guardar 10% do salário mínimo, a 1,3 ao mês, se a pessoa guarda 10% do salário mínimo, ela vai acumular mais de 3 milhões de reais quando ela tiver lá seus 60 anos de idade. É mesmo? Com 10% Com 20 do anos? salário, A partir de 20 anos? A partir de 20. Ela fizer isso até os 60 anos, ela vai acumular mais de 3 milhões de reais. Olha isso. Com um pouquinho de conhecimento, só investindo num banco digital. Com conhecimento, ela faz isso a partir de R$1. Então é trazer essa consciência, dizer para as pessoas o seguinte, gente, se você tiver gerenciamento do dinheiro, se eu tiver essa informação que eu tenho hoje, quando eu tinha meus 20 anos de idade, sendo muito sincero, eu tenho que agradecer muito o que aconteceu na minha vida, sempre fui muito preocupado com esse assunto. Mas eu estaria em outro patamar, e é por isso que eu estou aqui hoje, tentando acordar as pessoas para esse assunto tão importante. Legal, né? hein? É que as pessoas não vivam a vida aí para pagar a conta, igual acontece com a maioria dos brasileiros. Você me fez lembrar de um grande amigo, quero até mandar um abraço especial para ele, o Kaique. Um abraço para você, Kaique. O Kaique é o seguinte, lutou, muito trabalhador, e ele sempre com uma mente um pouco diferente dos demais. E ele, do nada, ele pega, já tinha comprado uma casa, daqui a pouco comprou outra, um cara que não gastava dinheiro à toa, tal, andava ali com, às vezes, chinelinho e tal, demorou para comprar o primeiro carro. Muitas pessoas até perguntam, o que você está fazendo com seu dinheiro? E ele na calada. E aí ele comprou 2 casas. Ele pegou uma casa e vendeu uma casa. E do nada ele já queria vender a segunda. A família toda, doutor, foi, o que você tá arrumando? Você tá ficando maluco e tal. Ele falou, só peguei o dinheiro e investi no Tesouro Direto. Uhum. E aí ele começou a fazer algumas contas para a família dele, mas a família não entendeu nada. Acaba havendo um conflito, assim, principalmente as pessoas mais tradicionais, as pessoas com um conhecimento mais básico de economia, acabando não entendendo o que uma mente nova há de fazer ali com o seu investimento. Né? Qual que seria o conselho para esse pessoal, por exemplo, que é mais radical e tal, que tenta ali comandar o filho e tal, o filho você não deve fazer isso, aquilo, porque os novos estão já com uma mentalidade bem diferente, não, doutor? Exatamente isso. Isso é muito polêmico. Eu falo, quando eu saí do mercado financeiro, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gastei menos do que eu conquistava. Desde quando eu morava num barracão, desde quando eu me casei com 21 anos de idade, que foi o meu início, 23 anos de idade, perdão, o meu início do meu lançamento, eu sempre eu tive que conter os meus gastos para que eu pudesse planejar, mas com isso veio a casa própria, sem Minha Casa Minha Dívida, com isso veio, por exemplo, quando eu saí do banco eu tinha reservas financeiras que eu poderia ficar de braço cruzado 1 ano em casa, que eu pagaria todas as minhas contas. Aí eu acabei comprando a sala, que é o meu centro de treinamento, que foi uma decisão errada. Eu comprei a sala por 180 mil, se eu for vender ela hoje, 5 anos depois, ela não vale nem 200 mil. Se eu tivesse colocado isso no Tesouro Selic, eu teria mais de 270 mil reais. Então, assim, eu rasguei aproximadamente aí uns 70 mil em relação ao Tesouro Selic. Se eu tivesse colocado no investimento um pouquinho mais rentável, eu teria mais de 350 mil. Uau. E olha para você ver, se eu for vender meu imóvel hoje, não vale nem 200. Detalhe, uma sala é minha, a outra é alugada. Eu pago 750 reais de aluguel. Quanto que vale o imóvel? 200 mil. Com 200 mil hoje, eu faria facilmente a 1,3 ao mês, mais de R$ 2.500 por mês. Uau. De rentabilidade. Olha isso. E aí é buscar esse tipo de conhecimento. As pessoas que têm essas informações, passam esses detalhes, porque as pessoas não têm informação sobre esse assunto. E muitas vezes a gente quer dar opinião de coisas demais que a gente não sabe. E aí a gente quer falar que sabe tudo, né? Então essa que é a grande questão. Então tem pessoas, não estou dizendo que todo mundo tem que vender seu imóvel, muito pelo contrário. O problema é como que você adquire o imóvel. As pessoas não entendem que elas pagam 2 casas para morar em meia, muitas vezes, para morar numa casa que vai ter um custo muito alto e quem vai enriquecer com essas pessoas são seus bancos, as financeiras. E aí as pessoas não... Como acontece com os carros também, né?
Quantas e quantas pessoas que vão lá trocar de carro, financiamentos e mais financiamentos, rasgando e rasgando dinheiro durante a vida, e aí o casamento acaba por falta de dinheiro, não viaja por falta de dinheiro, não coloca os filhos na escola particular por falta de dinheiro, não investe na educação da família por falta de dinheiro, não tem um plano de saúde por falta de dinheiro, porque o dinheiro vai correndo entre os dedos, e são nessas decisões aí que são tomadas durante a vida. Né? Uma pergunta que muitos têm feito é o seguinte, até eu estava acompanhando, o mercado, ele tem oscilado muito, o mercado às vezes tem caído, principalmente o mercado das criptomoedas. Tem muita gente aí se aventurando por conta própria aí no mercado das criptos. O que você tem a dizer para essa galera, hein? Eu conheço gente que vendeu uma casa, botou lá, não passou muito tempo, só tinha 20% do valor do imóvel, hein? É o risco de ruína, muitas vezes. As pessoas elas querem um atalho, né? Elas não querem a constância. As pessoas querem o seguinte, ela durante a vida toda fala assim, eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou resolver o problema de um ano para o outro. Ele não quer participar do processo. E aí o que ele faz? Ele vai em algo que ele não conhece, que ele vai muitas vezes cair na lábia de muitas pessoas que vão dizer, eu consegui bons resultados, eu tive isso, tive aquilo, mas você vai ficar no mercado que você não conhece, qual é a chance disso dar certo? É mais ou menos o seguinte, você não sabe nadar, pula numa piscina funda. Vai dar merda. Então é a mesma coisa que acontece com a maioria das pessoas. Ela não busca conhecimento, ela não está disposto a passar pelos percalços do processo, ela quer direto o atalho. Eu falo o seguinte, você tem como chupar jabuticaba se você não plantar o pé? Tem. Só se você pegar do pé de alguém que plantou. E aí eu estou perguntando para você está plantando o desenvolvimento financeiro na sua vida? Porque senão você vai querer ficar pegando jabuticaba do pé do terceiro e vai muitas vezes querer pegar mais, daqui a pouquinho você está fazendo coisa errada para pegar esse jabuticaba. Então está na hora de você plantar essa sementinha, cuidando dela para dar jabuticaba para você conseguir ajudar outras pessoas. Então faça essa reflexão. Então o atalho não é caminho, gente. É isso que a gente tem que entender. E a maioria das pessoas que vão para esse mercado, o índice de pessoas que perdem é muito, mas muito grande, porque ela não sabe nada sobre esse assunto, ou acha que sabe, ou acha que teve, e sempre que um amigo meu ganhou, que não sei o que. Cuidado, busca conhecimento, entenda sobre o mercado para você entender o que é bom e o que é ruim. E digo mais, aquilo que nós falamos no início, não adianta a pessoa ganhar muito dinheiro com criptomoeda também não, se ela não souber cuidar dele, o problema vai aumentar. Verdade. Volta naquela situação lá, por exemplo, dos jogos de loteria, né? O produtor? Ô Rodrigo, tem muitas... Eu, particularmente, conheço várias pessoas que são empreendedores natos. É aquela pessoa que não consegue trabalhar para outra pessoa, não consegue trabalhar no CLT de jeito nenhum, que é a famosa carteira assinada. E eu já conheço outras pessoas que não conseguem empreender de forma alguma. Ela quer o dela certinho, aquele valor certinho no final do mês, porque é assim que ela consegue ter um controle, né? Vamos usar aspas aqui, nesse controle financeiro. O que você tem a dizer sobre o empreendedorismo ou o CLT? Os dois são certos, na verdade, não existe uma receita, todo mundo tem que empreender. Tem essa cultura, o empreendedorismo que gera resultado. O empreendedorismo pode alavancar seus resultados, mas o que acontece? As pessoas têm que entender que cada um tem um propósito nessa vida. Tem gente que veio ao mundo para trabalhar na Fiat. Nada contra trabalhar na Fiat. Mas tem gente que veio ao mundo para empreender, tem gente que veio ao mundo para ser educador financeiro, tem gente que veio ao mundo para jogar bola, tem gente que veio ao mundo... O problema é o seguinte, você veio para fazer o quê? O que você gosta de fazer? E aí, você tem buscado isso? Então, essa é a grande questão. Você faz o que você faz bem? Então você tem que buscar. Eu, particularmente, sou grato aos bancos, mas quem trabalhou comigo nos bancos viu o Rodrigo lá, muitas vezes rindo, tudo, mas eu internamente era uma pessoa que não gostava de fazer o que eu fazia. Eu tinha que vender produtos no banco que eu não acreditava, que ele era incoerente com o meu objetivo. Mas a gente tem que entender que faz parte. A única coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se você é empreendedor ou se você é funcionário, você tem que entender que você tem que saber fazer a gestão do seu dinheiro. Porque se você for um empreendedor e não sabe cuidar do seu dinheiro, sua empresa vai ter problemas financeiros. E talvez vai ter que fechar por falta de gestão. E a mesma coisa pessoalmente, se você está trabalhando numa empresa e perde o emprego, se a empresa quebra, se você não tem reserva, o que vai acontecer? Você vai ter que, muitas vezes, abdicar de muita coisa que você não se via sem, né? Então tem que entender isso. Ô Renato, já posso engatar outra pergunta aqui? Pô, que ele falou ali... Produtor, tô gostando, produtor. Ele esse assunto muito bom, muito hein? interessante para mim. Ele falou sobre reserva de emergência e eu vou dar um depoimento meu. Eu nem sabia que existia reserva de emergência até um certo tempo atrás. E aí eu comecei a juntar, eu determinei uma porcentagem do que eu ganhava e fechava o olho, não queria saber, tirava aquela porcentagem e jogava, inclusive eu jogava num banco digital com dinheiro aplicado daquele que você pode tirar quando precisar, porque já que é uma reserva de emergência, eu não sei quando é que ia acontecer a emergência. E aí eu comecei a juntar esse dinheirinho lá e quando eu precisei, me salvou demais, porque realmente...
eu precisei de ficar alguns meses sem trabalhar e aquela reserva de emergência foi o que segurou aquele tempo lá. Então eu queria que ele falasse um pouquinho sobre reserva de emergência. Então vamos até mudar, eu vou falar sobre reserva de segurança, porque eu não gosto dessa Aí, palavrinha ó, emergência. melhor ainda, ó. Porque emergência é o quê? É algo que a gente fala assim, vai ter um problema. E vamos falar sobre coisa boa de dinheiro. Então reserva de segurança, você buscar solução, buscar oportunidades. Por exemplo, sua filha chama Joyce? Isso. Para você ver, a Joyce está ouvindo você falar sobre reserva de emergência. Estou mudando, Joyce, não existe, desconecta isso, é reserva de segurança, tá? Por quê? Então vamos Para trocar. no momento de adversidade, você possa até usar essa reserva de segurança para esse algo. Mas vou te dar um exemplo mais claro, Renato. Sim. Na sua casa tem caixa d'água? Tem. Olha só, sua casa tem caixa d'água. Sua casa tem caixa d'água, Joyce? Tem. Klinger, tem? Tem também. Então, todo mundo tem caixa d'água em casa. Para que serve a caixa d'água? Para reservar a água. Reservar água. Vamos supor que a prefeitura feche lá durante algum período, igual aconteceu recentemente aqui na cidade. Você tem uma reserva ali para um momento de adversidade também, né? E olha que incoerência, a casa de todo mundo que está nos vendo aqui provavelmente tem caixa d'água. E a maioria das pessoas que estão nos vendo aqui não tem uma caixa d'água financeira, né? E qual que é a chance de não faltar Legal, água? hein? Qual que é a chance da crise não chegar? Qual que é a chance de não perder talvez o emprego? Qual que é a chance da empresa não ter que se reestruturar? É quase 100% de certeza que isso vai acontecer. Você vai precisar dessa segurança. E aí é loucura, né? A pessoa não ter reserva, não ter como separar algo e dizer que não sobra nada, né? Se não sobrar, vai ter adversidade, é mais ou menos uma casa sem caixa d'água. Então, para fazer uma síntese rápida, eu falaria sobre isso. Que legal, hein? Você indicaria uma porcentagem assim para a pessoa começar a fazer essa reserva? Então, eu digo com toda clareza, o início tem que ser pelo menos de R$1. Porque quando a gente fala de porcentagem, a pessoa fala, ah, não, Rodrigo, eu estou gastando 120% do que eu ganho, ela já tem desculpa pronta. Então, eu digo o seguinte, vamos criar esse percentual durante o trajeto? Porque vamos supor que eu viro para você e falo assim, Clídia, você quer aprender a andar de bicicleta? Renato, você quer aprender a andar de bicicleta? Eu falei assim, quero. Ah, você indica qual bicicleta? Eu falei, não, vamos pegar uma bicicleta para você aprender a andar. Vamos começar, né? Depois você vai pegar uma bicicleta que é a bicicleta que talvez seja melhor para o seu processo. Então, parar de buscar a perfeição e buscar a ação, entendeu? Então, é começar. E que seja de R$1. Se você não tem condições de colocar mais, agora ok, ser R$1 vai ser o primeiro passo para você colocar o primeiro ml de água dentro dessa caixa d'água, desde que você entenda que você tem que ter a caixa d'água. Espetacular, viu? Como eu tô aprendendo aqui, ó. Olha, doutor, antes de sair de casa, minha esposa falou assim, por favor, preste bastante atenção no que você vai estar hoje ouvindo. Então, a gente conhece a história bíblica de José. José, ele teve uma informação também privilegiada da parte de Deus. E ele já sabia que a qualquer momento toda a terra passaria por um momento difícil. Né? E é sempre muito importante as pessoas estarem atentas quanto às notícias econômicas e tal, coisa que também muita gente às vezes não preocupa. Hoje o pessoal está preocupando mais com o TikTok, né? Uhum. Mas o que ocorre? Ele guardava sempre uma parte ali de toda aquela produção. Né? Me parece que seria perto de algo de 1/5 de tudo que o Egito recebia, ali estava então ali em despensa. Para esse pessoal que está em casa, por exemplo, igual você disse, né? A pessoa assim, não estou gastando muito e tal, não sobra nada. Mas se esta pessoa hoje começar já a fazer isso, fala assim, não, eu vou apertar e vou tirar de qualquer outro lugar e vou passar a guardar, por exemplo, eu vou guardar pelo menos ali 10% do que eu ganho. Você acredita que com quanto tempo mais ou menos essa pessoa consegue ali se livrar ali dos seus problemas financeiros mais imediatos? Na própria Bíblia, que é o livro dos livros sobre finanças, né? Eu falo até Provérbios, Eclesiastes, gente, sensacional, que se diz ali sobre códigos para a nossa vida, né? Lá fala, preguiçoso, aprenda a lição com a formiga. Ela não tem líder, não tem chefe e guarda no verão para o inverno, né? Espetacular, e aí, né? O brasileiro não tem essa cultura. Por exemplo, fala na Bíblia também, que é o livro dos livros, sobre os 3 trabalhadores, né? Tem um lá que recebeu os talentos, multiplicou, o outro multiplicou e o outro que recebeu, enterrou. E aí o que é feito com aquele que enterra? Aquilo que ele tem é tirado e dado para quem que multiplica. O dinheiro ele vai para o bolso de quem sabe gerenciar ele, né? Então essa que é a questão, não adianta colocar o dinheiro no bolso de quem não sabe gerenciar. E quando você fala quantos por cento, quanto tempo, depende muito. Porque depende da idade, depende do momento. Por exemplo, se a Joyce começar a investir 10% do que ela conquista a partir de agora, eu estou afirmando, com 50 anos ela só vai trabalhar se ela quiser. Olha isso. Se ela quiser. Agora a decisão Olha aí, de fazer Joyce. isso Gostou? é dela. Mas qual que é a chance dela fazer isso? Muito pequena. Por quê? Porque durante a vida ela vai falar assim, não, depois eu começo. E se você, eu até publiquei recentemente no meu Instagram falando sobre isso,
que quanto mais tempo você espera, mais se aproxima do tempo que não vai dar tempo mais de você se aposentar ou não vai dar tempo mais de você atingir sua liberdade financeira. Soa até como poético, né? Sim, porque é algo que, claro, se a pessoa vai esperando demais, quando sobrar, não vai sobrar nunca não. E pode ficar tranquilo, vai sempre ficar faltando mesmo, porque você aprendeu culturalmente a faltar. Então tá claro isso, a não ser que você vou desconstruir, vou desaprender, entendeu? Então, faz o seguinte, se você conseguir, por exemplo, começar a guardar R$1, comece em 1. Se for 10%, comece com 10%. Mas depende da sua idade, depende de momento. A pessoa que está com 50, 60 anos, se ela for guardar 10% para o futuro, talvez não seja suficiente mais para ela atingir aquilo que ela gostaria numa determinada idade, entendeu? Então aproveite o tempo a seu favor. Principalmente você aí que está nos seus 20, 30 anos de idade, não perca mais essa oportunidade não. Porque se você perder mais essa de começar a fazer algo diferente na sua vida financeira, vai ficar cada vez mais desafiador. E quanto mais velha a pessoa fica, mais teimosa ela fica. Então, essa que é a grande reflexão que a gente tem que ter. Aproveitar aquele momento atual para tomar decisões diferentes. O primeiro momento para você plantar sua sementinha de jabuticaba foi há 15 anos atrás, talvez. O segundo é hoje. Você vai plantar hoje ou vai esperar outras oportunidades? Então, começa. Você trabalhou nos principais bancos do Brasil e eu acredito que eles devem ficar um pouco zangados com você, não? Então, tem até amigos meus que nem me seguem, eu acho, que trabalham em banco, porque se incomodam com o que eu falo, mas eu sou muito sincero com isso, não tem problema nenhum, porque a questão é abrir a mente mesmo, nada contra, os grandes bancos são importantes. O problema é que no Brasil, infelizmente, a gente tem poucos grandes bancos, não é igual os Estados Unidos, que são mais de 500, tem muito mais opções, tem muito mais ofertas, aqui não, estão concentrando na mão de poucos, por isso que os bancos digitais vieram e não tem como a pessoa não buscar ter também um banco digital para ser parceiro, mas nada contra. Tem bancos tradicionais que ajudam muitas pessoas também, mas a pessoa tem que ter conhecimento para não ser enrolado. Né? Rodrigo, e banco digital hoje tem vários também, né? Eu sei que você tem uns preferidos, você quer indicar para as pessoas aí, apesar da gente não estar ganhando nada fazendo propaganda, mas de repente tem um ou outro que você acha melhor, quer indicar para alguém? Ou qualquer banco que a pessoa baixar que é digital vai ser bom? Não, existem os melhores sim. Eu falo que, do meu ponto de vista, o top de linha, o banco mais completo que tem, o banco que vai te pagar para você ter conta nele, por exemplo, é o Banco Inter. Do meu ponto de vista, é disparado o melhor banco nesse momento, tá? Isso muda. Então, o cenário muda, as coisas mudam. Então, pode ser que daqui 3 meses eu fale outra coisa. Mas é um banco muito fácil de se mexer. Eu acho que eu não me consigo ver sem a conta da minha empresa, sem minha conta pessoal no Banco Inter, por exemplo. É algo que eu tenho esse relacionamento há uns 4 anos, eu não paguei R$1 de tarifa até hoje por ter conta nesses bancos e tem investimentos muito mais rentáveis, tem uma facilidade muito maior, não pago nada para sacar em banco 24 horas, para transferir dinheiro para outros bancos, então tá aí o top. E o banco fácil para você começar a fazer seus investimentos, no meu canal do YouTube tem vídeo falando sobre isso, é o Banco Sofisa Direto. É um banco muito simples, prático também para você criar suas gavetas de investimento do jeito certo, a partir de R$1. Então, muito esse eu já não conhecia. Qual é o nome? Sofisa Direto. Sofisa Direto. Olha e ele vai te pagar ainda para ter conta nele. A diferença mesmo? é essa, você recebe por ter conta. Se você indica esse banco, por exemplo, você dá uma olhada no meu canal no YouTube, lá, Rodrigo Schumacher Finanças, você vai ter um vídeo falando sobre ele, até formas de você conquistar dinheiro com ele, se você quiser. Que legal. Minha última viagem, quem pagou ela foi a Sofisa. É mesmo? Por quê? Porque eu indico ele, porque é uma solução, não sou patrocinado pelo Banco Sofisa. Até se o do Sofisa me veio do Inter, pode ser, não para ser funcionário, só para divulgá-los. Mas eu digo o seguinte, é um banco que já me pagou mais de R$6.000 só por indicar. Porque quando eu indico o banco, alguém abre com a minha indicação, cai dinheiro na minha conta e de quem abre. Olha e aí isso. Minha última viagem foi feita. Que legal, olha aí. Que eu recebi. Então o banco me paga. Enquanto você está aí pagando tarifa no seu banco tradicional, o banco que eu tenho me paga para ter conta nele. E você está falando, até veio calhar com a ótima pergunta do produtor, a Mônica. A Mônica, ela disse, eu vou falar o nome aqui do banco que ela usa, é o Nubank. Ela usa o Nubank e ela às vezes fica meio em dúvida se é seguro ou não os bancos digitais. Né? É uma dúvida que ela apresenta, porque se não tem as tarifas, como é que o banco consegue ganhar, né? Porque os bancos tradicionais a gente sabe como. Nos dá uma dica mais ou menos aí, doutor. Como é que os bancos digitais sobrevivem? Então vamos lá. O banco digital sobrevive vários. Primeiro, o banco digital não tem agência, né? Então o custo operacional dele é muito menor. Segundo, na hora que você coloca o dinheiro no banco, sabe o que ele faz com o seu dinheiro?
Ele pega o seu dinheiro e disponibiliza limite de cheque especial para o cliente, ele disponibiliza um cartão de crédito, um financiamento, então ele ganha dinheiro com o seu dinheiro. Então o spread, a diferença do dinheiro que ele capta e te devolve como rentabilidade, na hora que ele empresta é muito maior. Então ele tem diversas formas de conquistar muito dinheiro, principalmente no Brasil, taxas altíssimas igual é aqui. Então tem essa questão. E você está seguro em até R$250 mil em bancos digitais, se o banco vier a quebrar. Quem não movimenta conta em banco digital não movimenta por falta de informação. Igual, por exemplo, quem coloca dinheiro na poupança, coloca por falta de informação. A pessoa não é informada, por isso que ela faz essa besteira, por isso que ela rasga dinheiro desse jeito. E acontece com a maioria das vezes. O Nubank é um banco digital interessante, está melhorando muito, mas no meu ponto de vista, é um dos mais simples e um dos que oferece menos benefícios para os clientes. Mas é o mais simples. Ele ganha pela simplicidade. Mas ele está anos-luz atrás, nesse momento, do Banco Inter, até mesmo do Banco Sofisa. Então, é buscar o conhecimento e tem coisas muito melhores à sua disposição, Mônica. Olha, já a minha cunhada Karine, ela estava dizendo, né? Eu estava com um valor em dinheiro guardado, e aí ela falou, você não tem medo de deixar o seu dinheiro nesses bancos digitais, não? Pois é, essa acaba sendo a dúvida de muita gente, e são pessoas jovens, né, que às vezes até usa ali e tal, mas ainda não tem essa confiabilidade de deixar ali o seu dinheiro, né? E o que você tem a dizer para esse pessoal? Porque a pessoa que fala que tem medo disso, porque ela não sabe, mas é o seguinte, a pessoa que vê uma piscina funda e a pessoa não pula ali, é porque ela não sabe nadar. Então é por falta de conhecimento. Então a pessoa fala assim, eu tenho medo. Eu tenho medo. O medo é importante, o medo nos dá proteção, a gente não pode ser aquela pessoa que não tem. Tem que buscar informação. Quem dera se até grande parte dessas pessoas que investem em criptomoeda achando que é a solução do mundo tivesse um pouquinho de medo de perder o dinheiro. Eu não estaria nessas furadas muitas vezes igual elas fazem. Então o medo ele é importante, mas busque conhecimento, busque ajuda. Se você está com medo talvez de tomar um remédio, se não sabe se é o correto, vai lá no médico e pergunta qual é o remédio correto que você tem que tomar. Então busque informação, então trazer isso e trazer segurança vai ser importante, tá? Mas entenda o seguinte, quanto mais tempo passa, mais medo você vai ter. É muito mais desafiador eu conseguir fazer, por exemplo, o Renato fazer um investimento no Banco Inter do que a Joyce. Por quê? Porque a Joyce talvez esteja com a cabeça mais aberta, mais nova para fazer. Então, quanto mais tempo o Renato esperar, mais ele vai ter impedimentos de tomar decisões. Mais difícil vai ser de ingressar aí nesse... Pode-se dizer um novo mundo, não? Sim. É um novo mundo financeiro. Justamente. E é isso que a gente tem que entender. Eu não posso ficar esperando demais, tenho que buscar conhecimento, mas eu tenho que tomar decisões. Sensacional, viu, produtor? Ô, Rodrigo, tem muita gente que fala que o salário que ele ganha numa empresa, lá ele trabalha CLT, não dá. Então ele precisa de uma renda extra. E às vezes, quando alguém me fala isso, eu falo o seguinte, o que você gosta, o que você sabe fazer para conseguir fazer essa renda extra com bastante boa vontade, né? Qual a dica que você dá para aquela pessoa que o salário não está dando e ela precisa de um pouco mais? Ela ganha um salário mínimo, por exemplo, mas tudo lá no final das contas daria um salário e meio. O que ela faz para levantar esse meio salário a mais? Beleza, ela pode conquistar mais dinheiro de diversas formas. Aí eu faço uma pergunta para vocês então. O que você acha que é mais importante, Renato? O mais importante é a pessoa conquistar dinheiro, investir melhor o dinheiro ou gerenciar melhor o dinheiro? O que você acha que é o mais importante desses três? Conquistar, investir ou gerenciar? Gerenciar, não? Conquistar o mais importante, como foi comentado. O mais importante é você conquistar. Okay. Só que você pode, junto com conquistar, investir melhor e gerenciar melhor. Você não precisa de só conquistar para depois fazer outras coisas. O brasileiro quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer um curso com você, Schumacher. Quando eu tiver dinheiro, eu vou abrir conta no banco digital. Só que o que acontece? A pessoa, ela, muitas vezes, fala assim, eu vou conquistar, mas ela não aprende nem gerenciar, nem investir. E aí, se ela conquistar mais dinheiro, o que vai acontecer com ela? Vai ter mais problemas. Exatamente. E aí quando você fala, como é que eu posso conquistar mais dinheiro? Então vamos lá, várias formas de conquistar dinheiro. Você pode conquistar mais dinheiro indicando um banco digital como o Sofisa, que até semana passada estava premiando a pessoa em R$100. Se eu te indicasse o banco, se abrisse a conta e investisse R$1.000, cairia 100 na sua e 100 na minha. Por indicação. Coisa. Aí além disso, você pode o quê? Você pode comprar tudo que você for comprar com cartão de crédito e ganhar dinheiro e trocar esses pontos por dinheiro. Então você pode conquistar dinheiro. Você pode o quê? Comprar uma ação que recebe dividendos e cai dinheiro na sua conta. Então com o seu dinheiro você tem várias formas de conquistar dinheiro. Então você tem diversas formas. Agora você pode buscar várias formas. Por exemplo, você pode muitas vezes vender os meus cursos digitais e você vai cair dinheiro na sua conta e dinheiro na minha. Hoje tiveram pessoas que já compraram um curso comigo que venderam meus cursos. Então outra forma de conquistar dinheiro. Então entenda o seguinte, junto com conquistar, gerencie e invista.
Essa que é a dica que eu dou. Não foque só na conquista. Porque se você conquistar mais dinheiro e você não sabe gerenciar, você vai ter mais problemas financeiros. E aí as pessoas vão falar, Rodrigo, eu preciso de conquistar mais. Ok, mas vamos junto com isso, fazer tudo isso. Porque durante a sua vida, teve momentos que você conquistou mais ou menos? Teve. E aí, quando você conquistou mais, qual que era o resultado financeiro? Era pior. Então você tem que ter o seguinte, posso fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Então daria aí essa sugestão. Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer. Ô, doutor, eu estou endividado, eu não sei o que fazer. Por onde essa pessoa deve começar? Pagando as dívidas mais baixas, menores, ou começando logo lá das monstruosas? Bela pergunta. Então, cada caso é um caso. Não dá para dizer que a regra tem que ser essa para todo mundo, mas primeira coisa, estou endividado. Se a pessoa está endividada, bem provavelmente é porque ela não sabe cuidar do dinheiro dela. Ela não tinha reserva, ela não se planejou, ela não entendeu que ela tinha que guardar alguma coisa no verão para o inverno, então chegou num problema. Cheguei no problema, o que a pessoa tem que fazer? Mais ou menos quando a pessoa está com problema de saúde, ela tem que procurar o quê? Um médico. Ela tem que buscar, mas ela tem que aceitar a sugestão do médico. Não adianta eu ir no médico, o médico fala, Rodrigo, toma esse remédio. Aí você fala, não, mas aqui, eu tô com o meu carro lá, você está falando, doutor, que eu tenho que vender meu carro. Eu falo assim, mas seu carro está com o IPVA atrasado, não tem seguro, você precisa dele só no final de semana. Você não tem condição de ter esse carro, você tem que vender o carro. Na hora que você tiver condições, você fala, mas eu preciso tanto de carro no final de semana, mas se você andar de aplicativo, você vai gastar 1/10 que você gasta com o seu carro e você não está conseguindo administrar o seu dinheiro para pagar esse carro. Olha o seguro atrasado, olha o IPVA atrasado, olha a manutenção atrasada, olha a troca de óleo atrasada, olha os pneus careca. Então, trazer essa desconstrução, fala, pô, deixa eu fazer algo diferente. Aceitou a ajuda? Aí eu tenho que estar disposto a fazer o quê? Desconstruir certezas. Uma pessoa que está endividada, por exemplo, eu falo, e essa é uma metodologia que eu utilizo. A pessoa tem que aprender a investir. Porque se ela aprende a investir mesmo endividada, ela muda de patamar, ela deixa de ser um devedor e passa agora a ser um devedor e um investidor ao mesmo tempo. Mas, Rodrigo, é melhor eu pagar as dívidas? Ok, é melhor você pagar as dívidas, mas você não está dando conta de pagar as dívidas? E comece a investir para você mudar a mentalidade, se pagar antes para mudar o cenário, você desconstrói. Aí você pode falar, Rodrigo, mas o que mais que a pessoa pode fazer que está endividada? Conquistar mais dinheiro. Como que ela conquista mais dinheiro? Recomendando um banco digital, gerando uma fonte de renda complementar, trocando os pontos do cartão, fazendo várias formas de gerar mais renda para que ela possa o quê? Pagar as dívidas. Além disso, o que a pessoa pode fazer? Criar novos hábitos. Quais novos hábitos que a pessoa pode começar a construir na vida dela? Ela pode virar e falar assim, poxa, aqui na minha casa agora tem orçamento, a gente vai gastar tanto de supermercado por mês. Nós vamos gastar tanto com lazer esse mês. A pizza do final de semana. Sim, definir. Não é cortar, gente. E a gente tem que ter lazer. Agora deu no coração de muita gente essa aí, pronto. Sim, não é cortar, mas é ter orçamento para isso, entendeu? Definir valores para que isso aconteça, para que eu possa dominar o dinheiro, não o dinheiro me dominar, né? Então tem várias e várias sugestões, mas é mudanças drásticas, muitas vezes, ter controle. Saber quanto que custa, a maioria das pessoas não sabe. Quanto que é seu custo de vida? Não sei. Aí, dependente de quanto que ganha, não sabe para onde que o dinheiro está indo, ele vai escapulando entre os dedos. Parar de rasgar dinheiro. Rasgar dinheiro é o que mais acontece. As pessoas vão numa hiperdrogaria para comprar um remédio, esquece do remédio, só volta com ração de cachorro, chocolate. E tá tudo certo, não tem orçamento. Sensacional, hein? Então tem várias questões. E a questão de sair das dívidas, gente, controlar orçamento é emocional. Então dinheiro é emocional. Passa pela cabeça primeiro. Sim, a pessoa tem que chegar, por exemplo, indo para o shopping para passear. Não é que você não deva comprar aquele sofá. Mas você não foi no shopping para comprar o sofá, você foi para passear. Então ter essa questão, tipo assim, de deixar a gestão do seu dinheiro dominar a sua vida, não o dinheiro te dominar. Sensacional, hein? Bom, já nós vamos terminar aqui a nossa live. Aconteceu agora recentemente, saiu uma notícia, até mudando um pouquinho agora dos bancos digitais, agora para os planos de saúde. O STF, né, bateu o martelo. Agora, quem tem plano não poderá mais fazer cirurgias, por exemplo, de certo risco, né, tratamento de câncer, crianças portadoras do espectro do autismo. Hoje, compensa mesmo a pessoa estar aí pagando o seu plano de saúde, igual a minha avó, por exemplo, já está pagando R$ 1.480 de plano de saúde.
Você acha que hoje o plano de saúde é uma boa ou vale a pena, se a pessoa tiver ali uma educação financeira, guardar bonitinho a grana ali, quando precisar, vai ter para usar nesse sentido? Então, muito polêmico, eu falo o seguinte, compensa. A pessoa tem que ter um plano de saúde, principalmente quando se fala de vida, de essência, de tudo como a pessoa deveria no Brasil ter um seguro de vida, porque a pessoa tem que se proteger, a gente tem emergências. Mas o que É bom acontece? ter também o seguro de vida? Do meu ponto de vista, é essencial, Sim. principalmente um empreendedor como eu. Se eu vier a faltar, minha filha tem que continuar fazendo o curso dela. Ela tem que continuar vivenciando. Então, tem coisas que a gente tem que se proteger com isso. E é lógico que essas proteções são importantes. Como o plano de saúde também. Eu falo, vou te dar um exemplo claro. A minha mãe fez uma cirurgia, agora recentemente, que o plano de saúde não cobrava. E essa cirurgia dela foi feita com um robô de última geração. E aí o meu pai, por ter reserva, conseguiu bancar essa cirurgia. Olha E minha isso. mãe está viva hoje, por quê? Porque teve essa condição de fazer essa cirurgia. E o plano de saúde ajudou também, porque senão ficaria muito mais caro e talvez não teria condição de bancar tudo. Então, gente, plano de saúde, ele salva vidas. Aí você vira e fala assim, a pessoa, não vou ter, a pessoa não pode entender. Fala assim, se você vê o mundo para ter plano de saúde. Se é 1.500, se é 2.000, você deve ir do mundo para pagar esse valor. Só que você tem que entender o quê? Que você tem que aprender a gerenciar o seu dinheiro para que você possa o quê? Organizar ele do jeito certo e ter orçamentos para pagar seu plano de saúde. Então, sair desse momento, é caro, não. Busca conquistar, busca cuidar do seu dinheiro do jeito certo. Ele fica caro se você guardar o seu dinheiro na poupança, se você não guardar nada, aí os imprevistos acontecem. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, se eu guardar todos os meses, ok, mas e se você deixar de pagar o plano de saúde, você vai guardar com esse objetivo? Provavelmente não. Aí que tá, né? Vai guardar para ir para Guarapari, vai guardar para fazer uma troca de carro, vai guardar para outras coisas. Aí vai vir um problema de saúde, não tem nem o dinheiro e não tem nem a produção. Então, e não tem a vida, talvez, né? Então não podemos... vale a pena eu deixar de pagar o INSS para que eu possa investir o dinheiro? Tecnicamente sim, mas logicamente não. Então faz as duas coisas, guarda o dinheiro e paga a esmola do INSS. Não conte com ela, mas... Deus me livre, guarde, pode acontecer alguma coisa com você agora, e se você não construiu a sua liberdade financeira ainda, pelo menos vai ter uma esmolinha lá para sua família receber, do INSS, por exemplo, e tem um seguro por trás disso, né? Então a gente não pode ser muito radical nisso, falar, tem que cortar. Não, tem que só saber fazer a gestão do jeito certo. Olha, eu vou dizer para vocês que foi uma das lives mais importantes desse canal, viu? Porque afinal de contas, se a gente não administrar bem aquilo que Deus coloca em nossas mãos, às vezes vai faltar o dinheiro até mesmo para poder pagar a internet, não vai dar para assistir a live, não vai dar para assistir o canal em prol do reino, né, produtor? É isso aí, Renato, e nosso tempo já tá estourado, hein? Não é possível, não dá pra gente aumentar mais uma hora para frente, não, produtor? Passa rápido demais, Renato. Pois bem, eu estou realmente muito feliz de estar aqui recebendo agora que eu vou te chamar de professor, especialista, é o Rodrigo Schumacher. Na sua vinheta lá do seu canal deve ter Rodrigo Schumacher, ou não? E o Schumacher, gente, pra ter como referência, já que tá acabando também, o Schumacher é apelido, tá? Semelhante. Apelido? É isso que eu ia te perguntar, então é um apelido, não tem no sobrenome. Não tem. Mas realmente você parece muito com ele, hein? E para me encontrar nas redes sociais, coloca Rodrigo Finanças, mas você procura o Schumacher lá antes, tá? Sensacional. Então, já procure, você que gostou muito aqui dessa... Foi uma verdadeira aula, né? E você que gostou e que agora colocou como projeto de vida. Agora eu quero aprender mais sobre finanças, quero agora interagir, quero estar lá seguindo lá o Rodrigo Schumacher. Também no Instagram, não é isso? Instagram, YouTube... Legal, hein? Eu também vou te seguir, acabou que eu já estou procurando aqui o Rodrigo Schumacher. Então, isso é para abençoar a sua vida, para abençoar você. A gente sabe que muitas pessoas passam lutas financeiras e enfrentam tantos problemas, às vezes em casa, com os filhos, né, com a esposa, retrato aí de tantas separações, às vezes por causa de não saber gerir e administrar bem. Né? Então, é o que Deus preparou para nós nesta noite, para poder te instruir. Tenho certeza absoluta que sua vida vai mudar muito se você seguir os conselhos aqui do nosso querido professor especialista em finanças, Rodrigo Schumacher. Estamos chegando no final, então, aqui da nossa live. Ô, produtor, você tem certeza que vai acabar agora, produtor? Infelizmente, mas se você gostou, coloca aí de volta Schumacher, que a gente traz ele aqui de novo. Produtor, inclusive, vai estar lá o link, né, do canal do YouTube do Rodrigo Schumacher. A gente vai colocar na descrição o Instagram dele, e aí você pode começar a seguir. E também pode pedir lá a mentoria, ele tem os cursos, é bem legal. Você pode estar adquirindo diretamente com ele. Então, você também deve prestar consultoria, sim?
mentoria. Mentoria, que chama mentoria. Que é um direcionamento, pegar na mão mesmo. O objetivo é esse, é apoiar as pessoas nesse assunto tão importante por toda a vida. Eu falo que o meu propósito é ajudar quem quer, tá à disposição, e quem quiser transformar a vida financeira, eu falo que não tem como dar errado se a pessoa permitir colocar em prática. E aí, conte demais comigo. Eu sou um assalariado, posso te procurar? Pode, empresário, assalariado, filho, pai, mãe, todo brasileiro que entende que esse assunto é importante pode me procurar. Todo mundo precisa do que eu faço. Não estou querendo vangloriar e dar certo com todo mundo que faz do jeito certo. Então, se você quer transformar sua vida financeira, se você quer fazer com que uma família educada financeiramente venha através de você, posso te ajudar demais. Então já quero agradecer a você, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você estar sempre aqui assistindo o canal Em Prol do Reino, que inclusive não atingimos a nossa meta ainda de 40 mil inscritos. Nos ajude, por gentileza, né? Ainda depois aí de uma palestra como essa, vale chegar nos 40 mil inscritos, o produtor fica doido lá. Então, por gentileza, se inscreva no canal, e já compartilhe com essa pessoa que você saiba que está precisando aí de um cuidado especial sobre finanças, e quero pedir a você para deixar sua curtida para os algoritmos, né? Bater palma e começar a indicar também esta live especial para todas as pessoas. Muito obrigado por tudo, por você estar sempre com a gente. Canal Em Prol do Reino é para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Então que Deus continue te abençoando e até breve. E acabando aqui, já corre lá para poder se inscrever no canal do nosso querido especialista em finanças, Rodrigo Schumacher. Deus te abençoe e até breve. Até a próxima terça-feira, às 19 horas, aqui mesmo, canal Em Prol do Reino. Tchau, tchau.